Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus para o teu coração. Hoje, dia 25 de abril, 115 dias levando a palavra de Deus ao teu coração através do projeto Leia a Bíblia em um ano. Eu, evangelista Antônio Ferreira Filho, e todos nossos irmãos, membros, participantes, patrocinadores, intercessores, somos gratos à tua vida pela sua perseverança em estar lendo, estudando, meditando a palavra de Deus que transforma vidas. Nós estamos hoje e, se Deus quiser, nós vamos ficar até o final do ano para concluir mais um ciclo de um ano lendo a Bíblia com você. Amém? Pegue sua caneta, seu bloco de anotações, e eu já estou aqui com a nossa Bíblia King James, a Bíblia que nós estamos fazendo a leitura da Palavra de Deus. Vamos às referências da Palavra de Deus que nós vamos ler hoje. Anote aí, Atos capítulo 10, versículo 34 ao versículo 48. Livro de Josué, capítulo 9 e 10, e vamos finalizar com a leitura de Jó 25, ok? No final, eu tenho uma palavra de orientação para você e a nossa oração da fé. Vamos à leitura, Atos capítulo 10, versículo 34 ao versículo 48. E diz assim: Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação teme e faz justiça é aceitável a Ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Cristo Jesus. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu vos digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, e depois do batismo de João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, e qual mataram, pendurando-o no madeiro. E este Deus ressuscitou ao terceiro dia e manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Depois que Deus ressuscitou dos mortos, a ele nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele por Deus, foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho dos profetas por meio do seu nome. Todo aquele que nele crê, receba a remissão dos seus pecados. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra, e surpreenderam os que criam na circuncisão. Muitos vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles ouviram falar em outras línguas e magnificar a Deus. Respondeu então a Pedro: Pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados esses também que receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram que ficassem com eles alguns dias. Josué, capítulo de número 9 e 10. Vamos lá. Josué 9. E sucedeu que quando ouviram estas coisas, todos os reis que estavam do lado do Jordão, nos montes, nos vales, em todas as costas do grande mar, defronte ao Líbano, os heveus, amorreus, cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eles se reuniram em comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai,
Eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores. Levaram sacos velhos sobre seus jumentos e garrafas de vinho velhas, rotas e remendadas. E nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. Eles foram até Josué no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: nós viemos de uma nação distante, fazem um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos um pacto com vós? E eles disseram a Josué: nós somos teus servos. E Josué disse: quem vós sois? E de onde vindes? E eles disseram: teus servos vieram de uma nação muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois nós ouvimos a tua fama e tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram, dizendo: tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los, e dizei: nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nos é tomado ainda quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós, mas agora vede, ele está seco e mofado. Essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, vede, estão rotas, e essas nossas vestes e nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E esses homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles, para deixá-los viver, e os príncipes da congregação lhe juraram. E sucedeu que no final de 3 dias, depois de ter feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quirate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, Deus de Israel, e a toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso agora não podemos lhe tocar. Isto lhe faremos, nós deixá-lo-emos viver, para que a ira não nos sobrevenha por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhes disseram: que vivam eles, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes haviam lhes prometido. E Josué convocou e lhes falou, dizendo: por que nos enganaste nós, dizendo: nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de vós? Agora, pois, isso sois malditos, e não haverá nenhum de vós libertos para ser servo, e cortador de madeira e tirador de água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram: porque com certeza foi dito aos teus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísse todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso nós ficamos tão temerosos pela nossa vida, por causa de nós que fizemos isto. Agora vede, estamos na tua mão, como te parecer bom e reto fazer conosco, faça. Assim ele o fez com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não o mataram. Naquele dia Josué fez deles cortadores de madeira, tiradores de água, para toda a congregação e para o altar do Senhor, até este dia no lugar que ele escolhesse. Josué 10. Ora, sucedeu que quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e destruiu por completo, assim como havia feito com Jericó e o seu rei,
também o fez a Ai e ao seu rei, e os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou Oão, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Zamurte, Jafia, rei de Laquis, e Debi, rei de Eglon, dizendo: subi até a mim e me ajudai para que possamos ferir Gibeão, pois fez paz com Josué, os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram 5 dos reis amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Ermute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos acamparam diante de Gibeão e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa e nos salva, nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu a Gilgal, e todo o povo de guerra com ele, todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os entregarei na tua mão, e não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio a ele subitamente, subiu desde Gilgal a noite toda. E o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão. E os perseguiu ao longo do caminho sob Bet-Horon, e os feriu em Azeca e Maquedá. E sucedeu que, enquanto eles fugiram diante de Israel, estavam na descida de Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras de Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. Disse ele diante de Israel: o sol fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu lua no vale de Ajalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jácer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro, o dia que o sol parou. Pois não houve dia como aquele, ou antes ou depois, em que o Senhor atentou a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. Josué retornou e todo Israel com ele até o acampamento de Gilgal. Só que esses 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: 5 reis fugiram e foram encontrados escondidos numa caverna em Maquedá. E Josué disse: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, posicionai homens junto a ela para guardá-los. Não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos e feri onde estiveram mais atrás. Não tolerareis eles entrarem nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou na vossa mão. E sucedeu quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué ao acampamento de Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então Josué disse: abri a entrada da caverna e trazei para fora os 5 reis até mim. E eles assim fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Armute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aquele rei, ele convocou todos os homens de Israel e os capitães, homens de guerra que seguiam com ele. Aproximai-vos
ponde vossos pés sobre o pescoço desses 6. Eles se aproximaram e colocaram os pés em seus pescoços. E Josué disse: não temais, tampouco fiquei desanimados. Sê forte e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor contra todos os vossos inimigos, contra quais lutares. E depois disso Josué os feriu e os matou. Pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados sobre árvores até o anoitecer. E sucedeu que na hora do pôr do sol Josué ordenou que descessem das árvores e o lançassem na caverna no qual havia se escondido. Colocaram grandes pedras ali na entrada da caverna, os quais permanecem ali até o dia de hoje. E naquele dia Josué tomou Maquedá e feriu com o fio da espada e destruiu o seu rei por completo, ele e todas as almas que nela estavam, e não deixou restar ninguém, e fez o rei de Maquedá como fez o rei de Jericó. Então Josué fez com que todo Israel passou de Maquedá a Libna, e lutou em Libna. E o Senhor também entregou na mão de Israel junto ao seu rei, e ele feriu com o fio da espada todas as almas que estavam nela, não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez o rei de Jericó. Josué passou por Libna, e ele e todo Israel para Laquis, e acampou contra ela e lutou contra ela. E o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, o qual tomou no segundo dia, e feriu ao fio da espada todas as almas que estavam nela, conforme tudo que havia feito em Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu para ajudar Laquis. Josué o feriu a ele e todo o seu povo, até que não restou mais nenhum. E Laquis passou por... E de Laquis Josué passou a Eglon, e com todo Israel eles acamparam contra ela e lutaram contra ela. E eles tomaram naquele dia e a feriram ao fio da espada, e todas as almas que nela estavam, e destruiu por completo naquele dia, conforme tudo o que havia feito a Laquis. E Josué subiu a Eglon, e com ele todo Israel, até Esbrom, e eles lutaram contra ela. E eles a tomaram e feriram com o fio da espada a seu rei, todas as cidades, todas as almas que estavam nela, e não deixou estar nenhum, conforme o que havia feito em Eglon, mas destruiu por completo todas as almas que estavam. Josué retornou com todo Israel para Debir e lutou contra ela. Ele a tomou, juntou o seu rei, todas as suas cidades, e eles feriram ao fio da espada e destruíram por completo todas as almas que estavam, não deixou estar nenhuma. Como havia feito em Hebron, assim fez em Debir, e a seu rei, como havia feito em Libna, e a seu rei. E Josué feriu toda a região dos montes, do sul e do vale, das fontes, e todos os seus reis, e não deixou nenhum restar, mas destruiu por completo tudo que respirava, como o Senhor Deus ordenou. E Josué os feriu em Cades-Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos esses reis e as suas terras, porque o Senhor Deus lutou por Israel. Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: domínio e temor estão com ele, ele faz a paz em seus altos lugares. Os seus exércitos têm algum número? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como então pode um homem ser justificado com Deus? Ou como pode ser limpo aquele que é nascido de uma mulher? Contempla a lua e não brilha, assim as estrelas não são puras à sua vista? E quando menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um verme? Ok. Graças a Deus finalizamos a leitura da nossa Bíblia hoje, King James, essa versão da Bíblia extraordinária, sensacional, que você está acompanhando a leitura desta Bíblia conosco neste ano. Eu quero compartilhar com você que você se inscreva no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, vai estar aí no rodapé do nosso texto. Se inscreva, eu preciso de 1000 pessoas
para nós estarmos fazendo ao vivo a nossa live Pastor Antônio Filho no YouTube. Temos também o nosso canal do Instagram, Pastor Antônio Filho, e o nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, ok? E participe do WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55, DDD 99, e o número 981 43 44 49. Venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para você receber gratuitamente na sua casa o nosso certificado. Está aqui, ó, certificado do projeto Leia a Bíblia somente para quem está no WhatsApp, ok? Você recebe gratuitamente participando no WhatsApp. Eu envio diariamente, somente eu, o administrador, a leitura da Bíblia, o texto, o banner, o videozinho, enfim, que nós estamos gravando para as pessoas que têm dificuldade em leitura ou que estão nas suas viagens, muitos caminhoneiros, donas de casa, YouTube, Ubers, taxistas, enfim, irmãos e irmãs que acompanham nós pelo YouTube. É uma ferramenta poderosa. E no WhatsApp você participa conosco e é abençoado, ok? Venha participar conosco no grupo de WhatsApp. Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos hoje, projeto Leia a Bíblia em um ano, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos abençoar os teus filhos que estão fazendo parte deste projeto, no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Facebook, meu Pai. Nós apresentamos a cada irmão, cada irmã, cada jovem, adolescente. Deus, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos, que possamos cada dia, Pai, buscar na tua palavra, praticar a tua palavra. Hoje é um dia que o Senhor fez para nós sermos gratos a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que Tu és, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Deus, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua libertação em nossas vidas. Honra e glorifica o nome de Jesus, curando o Teu Filho, repreendendo todo mal e mandando provisão no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus esteja contigo todos os dias da sua vida. Fica com Deus.